Olá! Hoje a gente vai fundo numa ideia que, olha, pode mudar a forma como a gente enxerga a saúde mental. A inspiração vem do livro Energia Cerebral, do Dr. Christopher Palmer. A gente vai explorar essa conexão que é super surpreendente e muitas vezes deixada de lado entre os nossos hormônios, o nosso metabolismo e o nosso bem-estar. A ideia é poderosa. E se boa parte dos nossos desafios emocionais tiver uma raiz física, metabólica, é algo que realmente vira o jogo, e a gente vai desvendar isso juntos. Pois é, essa é a grande pergunta que guia a nossa conversa de hoje. A teoria da energia cerebral diz que os transtornos mentais são, na essência, transtornos metabólicos que afetam o cérebro. Isso é, assim, revolucionário. Tira o foco de ser uma coisa só da cabeça e passa a ser uma questão do corpo inteiro. E claro, isso abre um leque de novas possibilidades para a gente buscar o bem-estar. Todo mundo conhece bem aquela sensação, né? De ter dias ótimos e dias péssimos. Essas flutuações de humor e energia que parecem ter vida própria. Muitas vezes a gente nem entende o porquê. Mas, como vamos ver agora, na maioria dos casos, existe um ritmo biológico escondido por trás, guiando essas emoções. É só a gente pensar em algumas experiências super comuns, aquela ansiedade que bate forte antes da menstruação, a tristeza profunda que pode vir no pós-parto ou a instabilidade emocional da menopausa. O que tudo isso tem em comum? Mudanças hormonais gigantescas e, mais importante, previsíveis. Isso não é coincidência, sabe? É a nossa biologia em ação, ditando um ritmo que a gente pode aprender a entender. Ok, mas para a gente entender como os hormônios têm todo esse poder sobre o nosso humor, a gente precisa falar de energia. Mais especificamente de como o nosso cérebro, que é o órgão mais faminto por energia do corpo, produz e usa essa energia. E é exatamente aqui que entram as verdadeiras estrelas do nosso metabolismo. Pensa nas mitocôndrias como se fossem pequenas usinas de energia dentro de cada uma das nossas células. Agora, olha que dado impressionante. O cérebro, que é só 2% do nosso peso, consome sozinho uns 20% de toda a energia do corpo. Isso quer dizer que ele está lotado, abarrotado dessas usinas. A saúde delas é, sem exagero nenhum, a base da nossa saúde mental. E aqui está a analogia que deixa tudo mais simples. Pensa assim, os hormônios são os mensageiros químicos, que viajam pelo corpo dando ordens para as células. As mitocôndrias, que são as nossas usinas, recebem essas ordens e ajustam a produção de energia, para mais ou para menos. Agora, se a mensagem chega confusa ou se a usina está com algum defeito, o resultado é uma crise de energia no cérebro. E essa crise se manifesta como sintoma mental. E olha só, essa citação do Dr. Palmer mostra uma coisa ainda mais profunda. Essa relação é uma via de mão dupla. As mitocôndrias não só obedecem aos hormônios, elas também participam da produção e da regulação deles. É um ciclo que se retroalimenta, super delicado. Uma verdadeira dança bioquímica acontecendo o tempo todo. Agora que a gente já entendeu essa relação fundamental entre os mensageiros e as usinas de energia, vamos conhecer alguns dos personagens principais dessa história hormonal. Vamos focar em 4 reguladores que têm um impacto gigantesco e muito bem documentado na nossa função cerebral e, claro, no nosso bem-estar mental. O primeiro é o estrogênio. E esse título de regulador mestre não é exagero, viu? Apesar de ser mais associado ao corpo feminino, o estrogênio atua em todos os corpos e tem um papel vital no metabolismo geral e, o que é crucial para a nossa conversa, no metabolismo de energia do cérebro. E é aqui que a gente vê a teoria na prática, no dia a dia. As flutuações mensais de estrogênio podem levar direto aos sintomas da TPM. A queda brusca que acontece depois do parto é um gatilho metabólico super conhecido para a depressão pós-parto. E na menopausa, a redução dos níveis de estrogênio está diretamente ligada a uma queda de energia no cérebro, o que explica muitos dos sintomas de humor e cognitivos dessa fase. E, gente, esse dado aqui é muito forte. A estatística de que mulheres têm o dobro de risco de desenvolver depressão em comparação aos homens não é só uma questão social, é também profundamente biológica. E essas flutuações hormonais, com todo o impacto metabólico que elas trazem, são uma parte fundamental para a gente entender essa vulnerabilidade. Vamos para o nosso segundo regulador, o hormônio da tireoide. A melhor forma de pensar nele é como se fosse o termostato do corpo. É ele que define a velocidade com que o metabolismo de cada célula vai funcionar, incluindo as células do cérebro, claro. Basicamente, ele dita o ritmo de tudo. E o que acontece quando esse termostato desregula? Bom, com a tireoide baixa, o hipotireoidismo, tudo fica mais lento. O resultado são sintomas muito parecidos com a depressão: fadiga, névoa mental, falta de motivação. Do outro lado, com a tireoide alta, o hipertireoidismo,
tudo acelera, podendo parecer muito com ansiedade, mania ou até psicose. É uma prova clínica dessa conexão direta entre metabolismo e estado mental. Nosso terceiro hormônio é o cortisol, o famoso hormônio do estresse. Mas aqui é muito importante entender uma coisa. O cortisol em si não é o vilão. Pelo contrário, é ele que nos dá energia para lidar com ameaças, naquela resposta de luta ou fuga. O problema não é o cortisol. O problema é quando ele nunca vai embora. Quando o estresse vira crônico, o corpo fica inundado de cortisol. E esse excesso acaba sendo tóxico para o cérebro, atrapalhando a capacidade das mitocôndrias de produzir energia. O resultado é um cérebro funcionando com freio de mão puxado, o que está super associado a um monte de sintomas mentais, de ansiedade e depressão até problemas de memória. Por último, mas não menos importante, a insulina. Muita gente só lembra dela por causa do açúcar no sangue, mas a função dela é muito mais central. A insulina funciona como a chave que abre a porta das nossas células para que a glicose, que é o nosso principal combustível, possa entrar. E isso vale para todas as células, principalmente as do cérebro, que são enormes consumidores de glicose. O problema começa com a resistência à insulina. É como se a fechadura das células ficasse gasta e a chave da insulina já não encaixasse direito. E o resultado? A glicose fica do lado de fora e as células do cérebro ficam literalmente morrendo de fome. Essa crise de energia no cérebro pode aparecer como depressão, ansiedade e declínio cognitivo. Mais uma vez, um problema metabólico se traduzindo num sintoma mental. E agora vem a parte boa, a parte da esperança, né? Se a raiz do problema é metabólica, a solução também pode ser. Esse conhecimento nos dá poder de ação. Vamos ver então alguns passos práticos, baseados na abordagem do Dr. Palmer, para a gente começar a ouvir melhor essa conversa entre corpo e cérebro e, quem sabe, reequilibrar o sistema. Primeiro passo, começa a identificar padrões. Os sintomas pioram em alguma época do mês ou depois de um período de muito estresse? Anote, preste atenção. Segundo, avalie os níveis. Converse com um profissional de saúde sobre fazer uma avaliação hormonal e metabólica completa. Terceiro passo, revise os tratamentos. Alguns medicamentos podem sim impactar os hormônios. E por último, mas talvez o mais importante de todos, ajuste os hábitos. Foco num estilo de vida que fortaleça a saúde metabólica, dieta, exercício, sono de qualidade e manejo do estresse. Então fica aqui essa reflexão para a gente. Cuidar da saúde mental talvez exija que a gente olhe para além do pescoço, que a gente olhe para o sistema como um todo. Quando a gente entende que o cérebro e o corpo estão nesse diálogo metabólico constante, a gente abre um caminho novo e muito poderoso para a saúde e o bem-estar. Olha, tudo isso que a gente conversou hoje veio do trabalho incrível do Dr. Christopher Palmer, apresentado no livro Energia Cerebral. Para quem quiser se aprofundar nesse assunto fascinante, a leitura é mais do que recomendada. Muito obrigado por acompanhar a gente nessa exploração.